Parte final da segunda temporada do anime que está passando na tela. Se você não assistiu as demais, volta lá e assiste, combinado? Furuhashi deixa o convite de reunião dos pais em cima da mesa. No dia da reunião, Nariyuki estava acompanhado de sua mãe. O coordenador o parabeniza por suas notas e diz que se continuar assim irá conseguir sua recomendação VIP. Sua mãe fica curiosa para saber que recomendação é essa. O prata nervoso diz que não é nada demais. Porém, o coordenador fala pra ele não ser tão modesto, pois com essa recomendação ele teria muitas opções para cursar. E então o prata pergunta qual é o mais fácil de encontrar emprego e que pague bem, e deixa os dois surpresos com essa pergunta. Ao sair da sala, sua mãe pergunta se ele está deixando de fazer o que quer por causa deles. Mas ele diz que não, assim ela fala que o apoia em tudo e pede para que ele não se engane sobre o que é mais importante. Da janela, ela vê um casal se beijando e se empolga. Em seguida, Furuhashi chega. Vendo os dois conversando, a mãe do prata decide deixar os dois a sós e sai correndo. Nariyuki pergunta onde são os pais de Furuhashi. Ela diz que seu pai não veio porque ficou doente. Mais tarde, um homem encontra a gata e começa a implorar para ela cursar matemática. Nariyuki e Furuhashi passam pelo local e vão curiar o que estava acontecendo. O prata lembra que esse homem é, na verdade, o professor de matemática que eles haviam encontrado. Furuhashi fica sem reação ao ver a cena e o chama de pai. Seus amigos ficam pensando se foi realmente isso que eles ouviram. E então o professor se dirige até ela, deixando o clima bem pesado. Furuhashi fala que está bem surpresa por ele ter ido e pergunta se ele viu o aviso de reunião. Porém, ele diz não saber do que ele está falando e vai em direção ao gata, pois ela sim é importante. Ao ver que seu pai estava perdendo o controle, Furuhashi o agarra pela cintura e pede para Sekija fugir com o gata pra bem longe dali. Depois disso, a briga entre os dois continua e um coitado do prata fica sem saber o que fazer. Na hora da raiva, seu pai fala que ela deveria sair de casa e viver sua vida. A doida, sem ter pra onde ir, diz que vai sair mesmo. Nariyuki, ao ver o desespero dela, interrompe a conversa dizendo que ela vai passar um tempo em sua casa. Ao chegar em casa, seu irmão recebe super bem, mas ao notar a presença da garota, a decepção toma de conta. Na hora da janta, o clima estava bem pesado, e então Furuhashi tenta fugir, mas a mãe do prata pede para que ela espera e diz que ela pode ficar o tempo que for preciso. Quem não ficou nada feliz com isso foi a irmã dele. Enquanto Furuhashi tomava banho, é pressionada pela irmã do prata que faz um comentário bem constrangedor. Após isso, Nariyuki vai ver como ela ficou com sua roupa e ambos aproveitam para escovar os dentes. Ele então comenta que eles parecem recém-casados e deixa ela nervosa. Antes de dormir, eles estudam um pouco juntos. Furuhashi pede desculpas a Nariyuki. Ele pensa que é por causa do comentário que ele fez anteriormente, mas ela estava se desculpando por ter envolvido ele em seu problema de família. Então ele fala que ficou surpreso por saber que o pai dela é um matemático, e ela fala que sua mãe também é uma garota prodígio na matemática. E lembra do dia em que sua mãe se foi, e seu pai sofreu muito com a perda e vivia isolado. Furuhashi se esforçou muito para melhorar em matemática, e um dia ela foi mostrar que fez matemática igual a mamãe dela. Porém, a reação dele foi péssima. No fim, ela fala que seria melhor eles irem dormir, pois já estava bem tarde. No dia seguinte, já preparados para ir pro colégio, Furuhashi se aproxima do prota e fala que não seria legal se alguém visse os dois juntos saindo da mesma casa. E diz que vai na frente na velocidade da luz, e foi mesmo. Sua amiga nota que ela estava usando a mesma camisola do dia anterior e percebe também que ela estava usando um perfume diferente, colocando Furuhashi em apuros. Depois do colégio, Nariyuki e Furuhashi passam em sua casa para pegar algumas roupas. Quando estavam prestes a sair, seu pai aparece. Os dois, totalmente desesperados, se escondem rapidamente. Seu pai ouve um barulho e vai verificar. Para calar a boca de Nariyuki, Furuhashi o puxa para perto dela, piorando ainda mais a situação. E por pouco, eles não são descobertos. Assim que percebe que seu pai não está mais ali, eles saem do esconderijo. Furuhashi acaba encontrando o notebook de sua mãe que seu pai tinha guardado há muito tempo. Ela liga o notebook, mas não consegue acessar, pois estava pedindo senha. Com isso, ela percebe que seu pai também não tinha conseguido acesso às informações e fica com dor dele. Mas não por muito tempo. De manhã, ao acordada, de cara com Furuhashi na cozinha preparando algo para eles comerem. Meu atordoado coloca o óculos para ter certeza do que estava vendo. Ela explica que a mãe dele tinha pedido para ela cuidar da casa, pois tinha que sair cedo. Na hora do café, a reação de Nariyuki ao ver o que ela tinha preparado não é muito boa. Porém, depois de ver que ela tinha se machucado toda, agradece pela comida e se esforça para comer. Ela tenta impedir ele de comer com medo de fazer mal, mas ele nem liga e fala que apesar de estar muito duro e salgado, dá pra comer. Ela fica toda feliz e para se redimir diz que vai preparar algo gostoso para o almoço, e fala também que um dos seus sonhos é ser uma boa esposa, causando a impressão errada. Furuhashi começa limpando a casa, em seguida coloca a panela no fogo e esquece e vira uma bagaceira. No fim, eles comem esse macarrão velho branco. Pra finalizar, ela coloca as roupas para lavar e o desastre é garantido. No fim do dia, o prato estava exausto e toma um banho para relaxar. Do nada, a doida da Furuhashi entra pedindo para esfregar as costas dele, já que só tinha feito besteira o dia inteiro. Morto de vergonha, ele pergunta se o cérebro dela tinha queimado pra ela ter entrado assim. Nariyuki fala que é melhor ela vestir mais do que só uma camisa, mas ela estava prevenida para o serviço e deixa ele chocado. Ela então começa a lavar suas costas e em estar
certo momento ela lembra de quando fazia isso com seu pai. Nariuki percebe e pergunta se ela não estava indo longe demais para evitar o pai dela e que seria melhor ela conversar com ele. Mas Furuhashi diz que não precisa, pois eles já estavam se evitando há mais de 10 anos e mesmo com todo esse tempo eles não tinham nada pra conversar. Tristinha, ela abraça o prota e acaba dormindo. Quando ela acorda, Nariuki chama ela para eles irem juntos a um lugar. Ela acha o caminho meio suspeito, mas ao chegar no local fica encantada. Eles conversam um pouco e Nariuki pergunta se ela já falou para o pai dela o quanto ela ama as estrelas. Ela responde que não, pois ele não ia ouvi-la. Nariuki fala que começou a se interessar pelas estrelas depois da noite que ela falou delas com muita alegria e entusiasmo e diz que gosta delas sendo assim. Furuhashi derrama toda a bebida de tanto nervosismo e ainda quase cai. Por sorte, o prota consegue segurá-la e fala que ela deveria tentar falar com o pai dela e diz que independente de qualquer coisa, ela teria seu total apoio. Quando seu pai chega em casa, Furuhashi tenta falar com ele, mas ele não dá atenção. Ela então se aproxima dele e com todas as suas forças se mostra decidida. Porém, ainda assim, ele diz que não vai apoiá-la. E então ela lhe mostra um vídeo que sua mãe tinha gravado antes de partir. No vídeo, ela pede desculpa por 3 coisas. A primeira, por mentir sobre algumas respostas que estariam no notebook. A segunda, por fingir ser um gênio na matemática, sendo que, na verdade, suas notas eram péssimas. E por último, ela pede desculpa por não estar mais ali. No final, ela fala, apenas faça o que ama. Depois disso, Furuhashi vai até a varanda admirar as estrelas e vê Nariuki em apuros. Ela briga com ele por ele ter ido até lá. Ele se desculpa e diz que foi porque estava muito preocupado. E pergunta se estava tudo bem agora. Furuhashi diz não ter certeza, mas seu pai viu também o vídeo das duas juntas, onde ela dá uma estrela ao nome dele e fala que o ama. Após isso, Furuhashi agradece Nariuki por apoiá-la e encosta sua cabeça em seu ombro. Porém, dessa vez ela não estava dormindo e pergunta se pode ficar um pouco assim. Em uma conversa com Nariuki, ela descobre que, na verdade, seu pai estava preocupada com ela esse tempo todo. Ele só não sabia se aproximar dela. Em seguida, ele chega querendo saber qual o estágio de relacionamento entre ele e sua filha, pois apesar de ser por pouco tempo, os dois moraram juntos. Desesperados, tentam explicar que não é nada disso que ele está pensando. No colégio, eles estavam se preparando para um festival. Nariuki vai buscar algo que estava faltando e encontra com as meninas. Elas lhe oferecem lime e é claro que ele aceita. Ele pergunta para Uruki e Furuhashi se elas não deveriam estar ajudando suas turmas, mas elas disfarçam e perguntam se a turma dele vai fazer uma casa mal assombrada. O gato entra em desespero enquanto Uruka fica toda empolgada querendo saber do que o prota vai se fantasiar. Em seguida, as colegas de Furuhashi chega para buscar ela e comenta sobre o azar que acontece no festival quando o primeiro fogo de artifício que fecha o evento sobe. Se 2 pessoas estiverem se tocando, elas ficam juntas pra sempre. Uruki imagina como seria e fica toda derretida. Sekijo também viaja nos pensamentos. A turma de Furuhashi decide que ela vai fazer o papel da Bela Adormecida. Ela tenta recusar, mas as suas colegas já tinham cuidado de tudo e levam ela para experimentar a roupa. Em seguida, ela explica como vai ser o plano para capturar Nariuki, que vai fazer o papel do príncipe. No dia do festival, Nariuki encontra com Ogata. Ao entrar no colégio e ver algumas pessoas, vão ver o que estava acontecendo e se depara com uma montanha de macarrão. Seu pai estava acabado depois de fazer 1000 poções, mas era para ser apenas 100. Ogata, sem saber o que ia fazer para vender tudo isso, o prota oferece sua ajuda e as vendas começam. Mas ainda não era o suficiente, e então Nariuki sai para distribuir panfletos. No caminho, encontra com Uruka e suas 2 colegas que estavam fantasiadas de personagens de um anime. Elas falam que ia apresentar, porém a fantasia de Uruka não foi entregue. Nariuki percebe o quanto a fantasia é importante para ela e sai com mais um cartaz anunciando que estava à procura de uma fantasia. De um lado, ele oferecia o panfleto e do outro perguntava se alguém tinha encontrado uma fantasia, até que veio uma criança falando que viu alguém em cima do telhado. Nariuki sobe até lá e encontra com uma professora. Sem acreditar no que estava vendo, ele fecha a porta e começa uma disputa entre os dois. E então ela conta pra ele como isso aconteceu. Os professores foram avisar pra ela que a fantasia tinha chego. Levaram ela até o local para vestir a roupa, mas quando ela viu o que estava usando, foge para ninguém ver ela vestida assim. A roupa que ela estava usando é a fantasia de Uruka. E então o prota pede para que ela tire ali mesmo, causando a impressão errada. Ela então começa a tirar e pede ajuda do prota para abrir o zíper. Porém, a roupa estava bem apertada. Se ele abrisse mais um pouco, ia rasgar toda a fantasia. Furuhashi estava revoltada por ver que no roteiro tem a cena de um beijo e ela nem sabia quem ia ser seu príncipe. Já era hora do grupo de Uruka apresentar. Como a professora não conseguiu tirar a fantasia, ela substituiu. A plateia ficou encantada. O trio estava mandando muito bem. No final da apresentação, Uruka aparece vestindo a fantasia de uma personagem que tinha acabado de aparecer no anime e deixa todos impressionados. No fim, são aplaudidas por todos. Para finalizar o show, Uruka aproveita e faz propaganda do macarrão de Ogata. Após isso, eles vão até uma sala comemorar. Nariuki parabeniza Kirisu por ela ter mandado muito bem. Ela não liga muito e diz que tem que ir. Ao ver uma linha solta, ele puxa e descostura toda a roupa. Até as meninas ficam impressionadas com tanta beleza, enquanto o prota era ameaçado a apagar isso da memória imediatamente. No corredor, Nariuki ainda estava com a cabeça bem longe, até que é surpreendido por uma aluna da sala de Furuhashi
Furuhashi oferecendo sua ajuda. Porém, em troca, ele teria que participar da peça de teatro da turma dela. Pensando que seria algo simples, ele topa. Ela acompanha ele até a sala para ele se trocar e deixa o resto na responsabilidade de outras duas alunas. Depois de colocar a fantasia, ele sai da sala e as meninas nem percebem que é ele. De repente, dois professores começam a correr atrás do prota e ele começa a correr também sem saber por que estava sendo perseguido. As duas garotas avisam a chefe dela que o príncipe tinha sumido e então ela manda elas irem atrás dele imediatamente. Enquanto Nariyuki fugia, encontra com o Senpai e conta o que estava acontecendo. Ela então ajuda a escapar dos professores por uma espécie de túnel onde Nariyuki estava tendo que se controlar bastante. No final do túnel, eles dão de cara com os professores, Senpai vai até ele e usa seu charme para tirar eles dali. A apresentação da turma de Furuhashi já estava acontecendo e nada do príncipe aparecer. Depois de tanta enrolação, o diretor pega o microfone e anuncia que o resto da peça será improvisado e que o príncipe será alguém da plateia e deixa todos chocados, inclusive a Bela adormecida. Do nada, vários garotos começam a subir na plateia com o objetivo de ser o príncipe. Porém, todos foram arremessados de lá com vários golpes. Os próximos que se aproximaram foram derrotados pelo trio que se juntou para defender a princesa. A bagunça foi tanta que um frango foi arremessado com força, fazendo o quadro cair em direção à princesa. Nariyuki, que estava lá em cima, salva ela. Por arriscar sua vida para salvar a princesa, é escolhido como príncipe e ganha um beijo. Depois do grande beijo, ele foge dali e Furuhashi finaliza a peça fazendo-os todos chorarem com suas palavras. Nariyuki finalmente se livra da fantasia e pensa no beijo. Ao sair da sala, encontra com os professores que estavam perseguindo eles, mas na verdade eles só queriam a fantasia. Em seguida, encontra os colegas de Furuhashi perguntando onde ele estava, já que o procuraram por todo lugar e nada. Ele se desculpa e tenta falar da fantasia. Ela pergunta se por acaso ele sabe quem é o príncipe misterioso. Quando ele estava prestes a falar, muda de ideia depois de ouvir o que elas queriam fazer com ele. Furuhashi encontra Senpai e agradece por sua ajuda. Ela pensa que o príncipe era ela por conta da guitarra que ela viu ela usando, mas ela fala que ele está confundindo ela com outra pessoa. Furuhashi entra em desespero por não saber quem deu seu primeiro beijo. Nariyuki se surpreende ao ver o tamanho da fila para comer o macarrão. Ele ajuda ela e no final ambos estavam exaustos, mas ainda faltava 400 poções. Enquanto comia, o prata fala que o macarrão passou do ponto. Ela pega um pouco para experimentar e acaba pegando o mesmo macarrão que ele, colocando os dois em uma situação bem vergonhosa. Com isso, Nariyuki tem a ideia de fazer poções de macarrão para casais. Com a ajuda de Uruki, Senpai estava dando super certo. Do nada, um monte de gente começou a aparecer. No final do festival, a gata tinha conseguido vender tudo. Agradece a todos e diz que foi graças a cada um deles que ela conseguiu. Logo, a queima de fogos seriam lançadas como evento de fechamento do festival, a hora mais aguardada pelas garotas. Elas se preparam para o grande momento e no fim todas são empurradas para cima do prota. Por sorte ou azar, o primeiro fogo não deu certo. Bem na hora do próximo fogo de artifício ser lançado, alguém aparece e ajuda Nariyuki a levantar. Nariyuki passa por mais uma entrevista com a professora Kirisu. Dessa vez ele manteve sua postura e com muita certeza fala que quer ser um educador para ajudar as pessoas incapazes a alcançar seus objetivos. E passa no teste. Uruka consegue as notas que precisava, Furuhashi é aprovada na área que tanto queria, Sekijo também se dá bem e Ogata passa no exame. Na graduação, todos estavam juntos e felizes. Após isso, Uruka se despede de suas amigas para seguir sua viagem. Nariyuki manda mensagem avisando que o trem que ele estava deu pane e ele sai desesperado em busca de um táxi. A professora vê ele e lhe dá uma carona com muita emoção até o aeroporto. O coitado chegou todo zonzo, agradece e sai correndo para se despedir de Uruka. Quando se aproxima dela, ele acaba caindo. Ela então lhe dá a mão para ajudá-lo e nesse momento descobrimos que a garota que ele tocou no dia dos fogos de artifício foi ela. E agora eles estavam ligados pra sempre. Esse foi o fim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!